Hoje nós estamos aqui com o nosso quadro Depois do Altar, tendo o prazer enorme de receber a Isabel. Seja bem-vinda, Isabel, Obrigada. esposa do pastor Mateus, que também já participou do quadro conosco. Eu vou fazer umas perguntinhas para a Isabel. Isabel, com quantos anos você entendeu o chamado de Deus para sua vida? Então, eu tive uma experiência de conversão quando eu tinha 8 anos de idade, né? Eu sempre fui filha de pastor, mas isso não quer dizer nada. Então, quando eu tinha 8 anos, eu tive a minha experiência de conversão. Passaram-se os anos, eu entrei na adolescência, e ali com 16 anos eu precisei de uma nova experiência com Jesus, né? Porque a gente passa por essas questões de rebeldia na adolescência e tantas outras coisas. Eu precisei ter uma experiência mais profunda com Jesus. E aí, quando eu tive essa experiência com Jesus, de conhecer mais Jesus, os meus olhos foram se abrindo mais para essa questão do chamado. Eu sempre soube que existia algo ali dentro de mim, mas eu disse sim ao chamado quando depois que eu me formei, né, eu tinha uma média aí de 20 anos, quando eu falei sim para o chamado do Senhor, que foi que eu entendi que Deus tinha me chamado para fazer seminário de teologia, né? Tentei fazer faculdade durante um período só, eu fiz faculdade de Relações Internacionais, mas meu coração não estava ali, O chamado né? ardeu mais forte, né? Isso aí. Eu até gostava, eu acho linda a carreira de Relações Internacionais, mas toda vez que eu tinha aula, que eu ia para a faculdade, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou conciliar isso com o meu ministério, como é que vai ser? E entrei naquela crise profunda, Deus, o que o Senhor quer que eu faça, né, da minha vida? E aí o Senhor foi falando ao meu coração que Ele queria que eu me dedicasse à questão da vocação. Mesmo no início entendi errado, achei que fosse só para a área de louvor e adoração, que é uma área que tem em meu coração desde sempre. Mas aí o Senhor foi abrindo os meus olhos, me ensinando, né, de que o chamado do cristão, primeiramente, antes da gente ter um chamado específico de fazer parte de um ministério ou de ser do louvor, ser do teatro, ser evangelista. O primeiro chamado do cristão é conhecer o Senhor. Né? E ele me chamou para conhecê-lo mais profundamente. Amém. E aí eu abri mão da faculdade, trabalhei um ano também, abri mão daquele serviço para que eu pudesse me dedicar integralmente a estudar teologia. Então, foi mais ou E menos como assim. você acabou de contar, você já é filha de pastor. Então Sim. você já vivia já esses bastidores de ministério. E como é ser esposa de pastor? Vou te dizer que não é uma tarefa fácil, porque existem, né? Quando a gente é filho de pastor, existem algumas expectativas sobre nós. E aí a gente, ao longo da vida, vai aprendendo a lidar com elas. Nem sempre a gente tem maturidade para isso, né? Porque as pessoas esperam uma coisa de você, você precisa ser exemplo para todos. Sim. E aí, né, a gente sabe que isso não é verdade, porque filho de pastor não é um extraterrestre que veio pronto. Não tem nada disso. E aí, quando eu era nova, eu morria de medo. Na verdade, eu não queria de jeito nenhum casar com alguém que fosse pastor. Porque eu olhava para a vida do meu pai sempre naquela correria, Sim. sempre tendo que atender as pessoas, às vezes abrir mão do tempo em família. E aí eu falava: não, Senhor, não quero casar com o pastor, mas o Senhor quis assim. E eu não pude fugir disso. Amém. Mas vou dizer que não é uma tarefa fácil, mas ao mesmo tempo é uma tarefa muito recompensadora, né? A gente dedica a nossa vida a outras pessoas e na maioria das vezes, né, quase todas as vezes, não vou dizer todas as vezes, porque Jesus também não foi querido por todos aqueles que estavam, né, ali no seu círculo de intimidade, mas a gente tem a recompensa de ter comunhão, de participar da vida dos nossos irmãos, de poder ser bênção na vida de outros, pensar menos em nós e mais nas outras pessoas, como Jesus ensinou. Amém. Muito obrigada, Isabel, pela sua participação. Um prazer enorme receber você. E eu espero que esse testemunho te ajude. Que Deus abençoe.